Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, sempre falando, e vou repetir sempre isso. É um trabalho de equipe, é uma vibração de médiuns, todos encaminhados para inspirar e para poder gerar temas que são temas interessantes para todos vocês. Bom, falando em tema, hoje é a mudança dos tempos. Exatamente. Porque se a gente para pensar, enquanto encarnados, ainda é comum reclamarmos do mundo. E a gente reclama muito. Uma das coisas que o ser humano mais consegue fazer se chama lamentação. Eu lamento, eu lamento. O lamento, quando ele não está presente na frase eu lamento por isso, ele está presente nas atitudes e naquele desabafo que você faz com seus amigos e tenta falar para eles que você está lamentando, que você não consegue, que você está sofrendo, que isso, que aquilo outro. Então, uma coisa que a gente faz muito bem é a reclamação. A injustiça, gente, ainda está em tudo que observamos e em tantas tragédias provocadas pelo próprio homem. E podemos afirmar que quase sempre a nossa mera visão acanhada tem ciência das maldades cometidas por nós mesmos e acabamos infiltrando em nossos pensamentos que o mundo vai muito mal. Isso daí é o que nós chamamos de inclusão de pensamento negativo coletivo. Porque é o seguinte, as pessoas vão pensando coletivamente que tudo está ruim e o que acontece? Tudo realmente fica ruim. A tal ponto a gente ter um vírus no planeta que devasta multidões de uma vez só. E olha que interessante, isso é uma somatização dos nossos pensamentos negativos. É um conjunto de crimes hediondos, corrupção em vários níveis de tantos que desafiam a lei do respeito da cidadania, o que nos causa a sensação de que tudo está perdido. E a margem desse erro não é de agora. Temos muitos anos que se somam num acúmulo de séculos, onde o homem continua sendo seu próprio predador e, claro, uma espécie de praga na superfície do planeta. Ele consome e não repõe, ele não refloresta, ele não cuida da fauna, por culpa do homem, alguns animais estão extintos, e eu não estou falando de extinção por causa de mudança de eras, ou por era glacial, eu estou falando por atitudes do homem predatórias, que é o mais pesado. Então esse cenário tão negativo e ao mesmo tempo expresso em todas as realidades das eras, faz com que cheguemos até a duvidar que nossas atitudes corretas possam vir a produzir qualquer diferença positiva que possa mudar esse cenário tão triste. É a história da borboleta, que bate a asa do outro lado do continente e causa um furacão do outro lado do mundo. Né? A gente não acredita mais nessa possibilidade. Mas, no entanto, nós temos algo que está do nosso lado, que se chama história. E a história, você pode fazer uma consulta nela. Quando você faz a consulta, que você retorna no passado, você relembra como éramos no ontem, nas nossas existências, né? Porque assim, a gente vai lembrar da história do que nós já fomos, do que nós já vivemos, porque hoje nós somos personagens de um mundo atual, da nossa época atual, nesse corpo físico, mas nós somos os mesmos personagens do passado. Nós vestimos aquelas roupas carnais naquela época e nós somos aquelas pessoas que fizeram aquela história dessa forma. Então, se você voltar no passado, o que você vai lembrar? Lembrar que as mulheres eram consideradas coisa alguma. Eram tidas como propriedade de pai, marido, que sobre seu destino decidia sem contestação da sociedade ou de qualquer lei que lhe pudesse garantir direitos. A gente vai lembrar que as crianças bastardas não tinham direito algum, podendo-se lhes dar o destino que bem se quisesse.
que nós também fomos capazes de invadir, aprisionar e escravizar outros de nós apenas pela diferença física, que ainda mais ainda, porque essa diferença física que causou a escravidão é uma fase, mas depois que a escravidão passou, a gente ainda foi capaz de exterminar milhões de pessoas, considerando que apenas um biotipo da nossa espécie tinha o direito de popular o planeta. Então, se a gente volta no passado, a gente fica meio estarrecido com o que nós já fomos capazes de fazer violentamente em nome daquilo que a gente defende, sem pensar em momento algum na dor do outro, sem pensar em momento algum no direito do ser ou da criatura de viver, sem pensar no direito à vida. Enquanto a humanidade ela caminhava nessa selvageria, né, nesse desencontro desarmônico, né, não via o quanto o planeta sofria. E aí, de repente, a gente entra numa época em que as consciências se abrem, né, e a gente está no mundo de hoje. Se a gente der uma olhada para a nossa atualidade, mesmo completamente assim, equivocada ainda em muitas coisas, a maldade ainda existindo e até mesmo a crueldade, nós podemos perceber uma coisa, nós mudamos bastante. Exatamente. Porque agora não importa mais o gênero, a cor, o biotipo, a idade ou onde está. Basta que uma tragédia se instale em um local do planeta e todos vão se irmanar em donativos, em auxílio, em voluntariado para saciar a sede e a fome das vítimas, né, dessa catástrofe. Nós, hoje em dia, nos revoltamos com o ato de um que compromete a vida de muitos. Somos contra a guerra. Hoje em dia é um único assunto, dizer não à guerra, vamos dizer, porque hoje em dia a gente ainda tem um cenário de guerra dentro da nossa sociedade, mesmo depois dessa longa caminhada de experiências que nos mostra que guerrear por egoísmo não vai levar a lugar algum. Hoje em dia, qualquer coisa que aconteça nas notícias, nós fazemos vídeos, espalhamos na mídia para defender os direitos de alguém com o intuito de gerar uma mudança social. E isto é porque, de certa forma, gente, a humanidade já entendeu que o ser humano tem direito à vida assegurada. E depois de muitas lutas, as mulheres, graças a Deus, conquistaram um largo espaço, podendo frequentar a escola, ilustrar suas mentes, tornando-as ainda mais brilhantes, e assim elas vêm se destacando e se mostrando competentes em cargos de responsabilidade que antes apenas eram confiados aos homens. Sim, aí temos também as pessoas que são ativistas, que defendem a luta contra o racismo, contra o preconceito, contra a homofobia. Aqueles que lutam pela igualdade de vida, de qualidade de vida. Olha que lindo isso. Aqueles que lutam para que os animais possam sobreviver e não serem extintos. Aqueles que lutam por preservação de áreas naturais, porque sabem da importância que essas áreas têm dentro de um sistema biogerador. Então, há esperança o tempo todo nessa mudança. Sim, ainda há muito mal na Terra, contudo, a soma de bens
sobrepuja o que ainda persiste, graças a Deus. E a dor é socorrida com anestesia, o medicamento. As doenças consideradas incuráveis são estudadas para serem combatidas com extrema urgência. E o mais importante, que é uma mensagem atualíssima, que é a higiene. Ela é propagada como indispensável condição e prática para uma saúde digna e qualidade de vida. Então, assim como o apóstolo Paulo, podemos afirmar que não somos perfeitos, que muito deve ser conquistado e melhorado, mas graças a Deus já somos seres que se importam uns com os outros, que batalham por leis sempre mais justas para a proteção do ser humano, desde o ventre materno, e que assegurem a educação plena a todos, o direito ao teto e ao pão, e que defendam uma correta remuneração a quem trabalha. Olha para você ver como a sociedade já está restituída e já está mais alinhada com a necessidade de nós, seres humanos, nós invólucros físicos, né? Então entendemos que somos o conjunto de nossos méritos, meus queridos, ajustando-nos ao preceito evangélico, a cada um segundo as suas obras. Olha que legal. Mas com certeza ainda é duro para o mundo quando a impiedade nos alcança, quando os maus agridem, quando nos sentimos acuados pela desonestidade e pela ironia, quando o homem ainda age por ganância e nos dias de hoje promove guerras, ou mesmo quando vemos uma multidão perecer pela falta de atitude de um que governa sem a preocupação de salvar todas essas vidas. Mesmo nesse cenário caótico e controverso, nesse paradoxo onde existe uma espécie de evolução caminhando do lado ainda de uma pequena selvageria, no entanto, avançamos rumo ao alto. Exato. Isso porque estamos melhores, somos melhores hoje. E sim, guardemos essa certeza e continuemos a crescer para a luz. Somos filhos da luz, nos disse o mestre. Temos que brilhar o mundo com nossa luz. Projetar a compreensão, sabe? Que amparar o caído. Nós temos que socorrer quem errou, estender a mão ao que resvala pelo caminho e que entende o significado da palavra perdão. Isso é muito difícil. Não são todas as pessoas que conseguem perdoar. Elas acham que o perdão é você voltar ao convívio. Perdoar, gente, é retirar de sua essência todos aqueles pensamentos ruins, aquelas sensações ruins que você tem pelo outro. E começar a olhar o outro com um pouco de compaixão. Ele precisa de você. E você precisa dele para evoluir, para crescer. Isso é essencial em todo o processo de interdependência, ou seja, em toda reencarnação. Bom, somos seres humanos. Comportemo-nos como tal, amando-nos uns aos outros, porque é só assim, de mãos dadas, que caminharemos para a angelitude que paira nos mundos felizes. Até lá, cuidemos para que tenhamos sucesso nesse momento de transição de eras. Nós estamos saindo de provas e expiações para a regeneração, com as consciências alinhadas em sentimento de luta. Não contra o restante das outras pessoas, mas sim contra as nossas próprias mazelas e tendências que ainda podem ser negativas em nossas essências. É incrível o quanto nós estamos mais unidos depois da pandemia. E o quanto as pessoas que não conseguem se unir começam a se mostrar claramente como elas são. O quanto elas são negativas, o quanto elas são capazes de fazer qualquer atrocidade em prol do próprio egoísmo. E é nesse momento que nós entendemos o quanto nós que estamos unidos somos capazes de mudar através de um pensamento coletivo todas essas situações ruins. Portanto, guarda isso aí em sua cabecinha, ó. Para limpar o que há lá fora, é preciso limpar o que está sujo dentro de sua própria casa.
Então, quem é a sua própria casa? Seu corpo. O que você tem que limpar? O que está sujo na sua mente. E o que é sujeira, Max? São as mazelas psíquicas. Orgulho, egoísmo, maldade, sei lá, sentimentos de ser mesquinho, sabe? Aquela coisa infantil de que só você merece as coisas, sabe? Tudo que está gerado aí dentro desse ambiente do egoísmo, a gente tem que limpar. A gente tem que limpar da nossa mente. A nossa casa mental tem que ficar limpinha. E para ela ficar limpinha, precisa de humildade, precisa de amor, precisa de paciência, sabe? E nós temos que dar atenção para o outro, nós temos que estar ali pelo outro. Se somos familiares, assumamos a nossa responsabilidade perante nossas famílias. Se somos amigos, estendamos a mão, o braço, o pé para aquele amigo. Que sejamos os olhos de quem não vê, que sejamos o ouvido de quem não ouve, a boca de quem não fala, que sejamos aqueles que estendem a mão para quem não alcança. Mas nunca seremos aquele que tira a visão, que tira a fala, que tira a audição, que tira o toque, que tira o caminhar. Porque prejudicar, mais do que a gente já prejudicou a vida na atmosfera do planeta, a gente não pode mais. Então, vamos abraçar a vida, porque é isso que caracteriza a mudança dos tempos. É abraçando a vida que nós valorizamos as nossas lindas mulheres, que nós respeitamos a diversidade de todos, que nós não olhamos para nem cor, nem tipo físico, e que nós entendemos que somos uma coisa comum, somos essências, e estamos em evolução, graças ao tempo. O nosso querido amigo, que nunca nos deixa na mão, e que não volta, só vai avante. Que mensagem interessante, né? Gente, eu acho que deve ter ficado muito bem entendido essa mensagem. A intenção é essa, que vocês evoluam, cresçam e com certeza mostrem cada vez mais serem capazes de melhorar as nossas vidas. Eu espero que vocês tenham gostado e agora eu aguardo que você vai lá no Facebook, curte a página Espirais de Luz, vai no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho e espera que eu vou publicar um monte, eu estou editando todas, eu vou publicar um monte de palestra para vocês já, tá? Muito obrigado, até a próxima, beijos de luz.